Estamos ao vivo, já estamos entrando aí. Como que vocês estão, pessoal? Tudo certo? Boa noite. Já estamos chegando aí. Oi, pessoal. Muito boa noite. Seja muito bem-vindo. Agradecer a audiência de todo mundo aqui também, né, Vitão? Como sempre, né? E hoje a live está cheia, né, Vitão? Estamos eu e o Vitão aqui do lado da E4 do Azume. Tem o João, responsável técnico da Ecore. E apresenta E tem o Felipe também, o gerente de vendas. Vou deixar ele se apresentar, mas é o gerente de vendas da JA Solar. E hoje a gente vai falar de um assunto que é novidade para muita gente, né, Túlio? Inclusive, para a gente é novidade também, pô. Módulos fotovoltaicos falsificados. A que ponto chegamos, né? Então, que bom que a gente tem aí pessoas tecnicamente falando que acompanham o setor para sempre trazer as melhores notícias, ajudar nós, integradores, a tomarmos as melhores decisões. Então, vou deixar o Felipe, o João se apresentar, e aí a gente já entra no nosso tema. Quem começa aí? Vai, João, Felipe. Vai lá, Felipe. Vamos lá, boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe, eu sou gerente de vendas da JA Solar. Estou no mercado fotovoltaico desde 2017, né? Tive a oportunidade de participar aí de desenvolvimento de produtos, parte de P&D. Né, tenho esse background técnico, sou engenheiro de formação, né? E hoje eu estou atuando na área de vendas, mas assim, ainda a gente não consegue. É uma venda muito técnica, né? A gente nunca abandona esse viés aí que vem desde lá da origem, né? Top demais, legal demais. Então, Felipe também é engenheiro, tá? É só a turma de engenheiro aqui na live de hoje. Vamos lá, João. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, sou o João Souza, responsável técnico da Ecore, e eu quero que vocês tirem todas as dúvidas. É isso aí. E dúvida que vocês tiverem é com o João mesmo, né? Para começar então, João, vamos começar falando dessa história aí de módulo fotovoltaico falsificado, que é novidade para mim, é novidade para o Vitão. Eu tenho certeza que deve ser novidade para muita gente que está aqui na live de hoje. Que história é essa, ô João? É história para boi dormir? Como é que é? Esse negócio é verdade mesmo? Tem módulo falsificado no mercado? Tem sim, o Vitor, o Túlio, Felipe. Nossa, eu confundi com o Igor. O Igor da E4 não deve estar aí, né? Pois é, combina tudo com o Igor. Depois não vai chamar aqui para comer rodízio japonês e não terra seu nome, né, Túlio? João, aí não, vou ficar chateado. Tá, vamos lá. Pessoal, desde 2019, a gente já tem conhecimento de módulo fotovoltaico que entra no mercado brasileiro e ele vem com uma potência ali na etiqueta, no datasheet, e quando você coloca ele em campo, ele não dá aquela potência. Quando você coloca ele para fazer um teste no laboratório, ele não dá aquela potência que ele diz que tem. Então, a gente dá esse nome de módulo falsificado, né? Vou dar aqui nome para ele, né? Módulo de potência adulterada propositalmente, acho que não pega não. Módulo falsificado, acho que é o melhor título que a gente pode dar. E hoje, né, isso a gente monitora desde 2019, já existe isso. Hoje tem mais de 10 no mercado, tá? Só que a gente conhece de nome. Imagina os que a gente ainda não colocou para testar, para saber, né? Então, tem muito módulo falsificado no mercado, que é exatamente isso. Esse módulo que é 50 watts a menos, tá? Não é aquele negócio que você vê no datasheet, o módulo tem que ter de 0 a mais 5 watts. Então, ele tem que dar aquela potência que ele diz que tem ou mais. Mas não, você está encontrando no mercado um módulo que dá muito menos. Não é pouca coisa, não é 5, 10 watts. É 50 ou mais watts a menos, tá? Esses são os módulos falsificados. É o cabo desbitolado do fotovoltaico, né? Então, é isso daí que a gente chama de módulo falsificado. Então, na verdade, João, a gente já começa entrando num assunto que o módulo fotovoltaico também não é tudo igual, né? Porque, às vezes, o módulo fotovoltaico talvez seja a última coisa que alguém vai olhar quando vai comprar os componentes lá, os equipamentos fotovoltaicos, mas tem que se ligar, porque, às vezes, o cara escolhe um inversor, um microinversor top, mas quando vai ver, o sistema vai deixar a desejar na geração, porque o problema não está nem
no conversor, no caso, no micro, nem no inversor, mas sim no módulo fotovoltaico. Então, a gente já está trazendo aí esse assunto, e hoje, ao longo da live, a gente vai mostrar como que você pode identificar se o seu módulo fotovoltaico, de fato, é um bom módulo fotovoltaico. Não é um módulo fotovoltaico falsificado, né? Assim como o João colocou para a gente, né? Complicado, né? Porque o módulo fotovoltaico é o componente que a gente tem maior quantidade no sistema fotovoltaico. Então, se você compra um módulo falsificado com 50, 100 watts de diferença... Você imagina uma usina de 500. É muita potência, né? E esses módulos, João, eles já saem de fábrica já com essa potência menor ou é ao longo do tempo? Porque se já sair com potência menor, então ao longo dos 25 anos, não quero nem saber quanto que esse módulo vai estar gerando, né? Sim, a gente está falando do módulo que já vem com a potência menor, né? Estamos falando do módulo que na etiqueta é uma coisa e na prática é outra. Eu acho que é até interessante a gente colocar a tela ali que a gente tem para a gente dar uma olhadinha na questão das potências ali, né, Túlio? Para o pessoal se orientar um pouco, né? Na questão ali, já bater de cara, olhar as potências, conseguir uma orientação bacana, né? Isso aí, tá, pessoal, que está sendo projetado para vocês, seria mais ou menos as tecnologias, né, que a gente tem nos grandes fabricantes, tá? A gente está falando de duas tecnologias predominantes hoje, seria a tecnologia M10, que são os módulos com células de 182 milímetros, e a tecnologia G12, que são células de 210 milímetros, né? Então, quando você for ver a potência, quando você for comprar um módulo lá, tenha em mente que os maiores fabricantes nos módulos de 72 células, eles vão estar em torno de 545 e 550 watts, tá? Quando a gente fala de monofacial, em torno de 550, quando a gente fala de bifacial, em torno de 545 watts, né? Então, se surgir alguma coisa no módulo P-Type muito mirabolante, 560 watts, 565, já pode ficar esperto, porque assim, para você chegar nesse nível de potência, né, vamos dizer aí um 560 watts num 72 células, né, você vai precisar ter uma tecnologia ali de gapless, você vai ter que ter um IBC, que seria um back contact, que são tecnologias muito acima e que vão encarecer o custo do módulo, né? Se você achar um módulo desse muito barato, muito provavelmente ele não vai estar atendendo a potência, né? Ele não vai estar gerando aquela potência que ele está sendo vendido, tá? O módulo standard, sem essas tecnologias avançadas, né? Dificilmente ele vai atingir potências acima de 550 no monofacial, 545 no bifacial, tá? Essa é a potência média de mercado aí quando a gente fala de 182 milímetros de célula, tá? Caramba, viu? Deixa eu só voltar aqui, ó, para a gente. E quando a gente vê esse tipo de potência, na verdade, a gente fica acreditando que a gente está comprando um produto e estamos, na verdade, comprando, como que é o ditado? Gato por lebre? Gato por lebre, né, Gato por lebre. E aqui, no Brasil, não tem uma fiscalização para isso? Como que funciona essa parte aí? Falou em fiscalização, falou em lei, é com você, né, João? Vou colocar o João na tela aqui. O fiscal somos nós. Vamos lá, deixa eu explicar como é que funciona, tá? Quem tem a responsabilidade de fazer uma fiscalização e controlar os critérios de qualidade e segurança dos produtos, especificamente nesse caso dos módulos fotovoltaicos, no Brasil é o Inmetro. Só que tem um detalhe. Vocês podem colocar para mim a apresentação, um slide para eu mostrar aqui? Ilustrar o que eu estou falando? Vamos sim, para ilustrar melhor, né, João? Isso. Qual slide você quer, João? Primeiro slide. Isso, esse daí. Pronto. Atualmente, o que está em vigor é a portaria número 4 de 2011 do Inmetro. Ela ainda está... Ela foi substituída pela 140, mas a 140 ainda está em transição. Então, o que acontece? Hoje, para você vender um módulo fotovoltaico no mercado brasileiro, você tem que ter um número de registro no Inmetro. O que é um número de registro no Inmetro? O fabricante ele pega 2 amostras do seu módulo que ele quer vender no mercado brasileiro, manda para um laboratório acreditado pelo Inmetro. Esse laboratório ele emite um relatório de ensaio.
você anexa esse relatório de ensaio lá no sistema do Inmetro e, estando tudo ok, o Inmetro te concede um número de registro. Quais são os testes que o laboratório tem que fazer? São esses 4 testes atualmente, tá? Inspeção visual, ou seja, é olhar para o módulo olhar para você, tá tudo ok, então segue em frente. Determinação da potência máxima, que é exatamente verificar qual é aquela potência do módulo, tá? No STC, em condições de teste padrão. 1000 watts por metro quadrado, 25 graus, etc. Isolamento elétrico, você não sabe, para você saber se você não vai levar um choque pegando no frame do módulo, né? E resistência de isolamento em condições de umidade. É o mesmo teste, tá? Só que com um módulo úmido. Então, por exemplo, para simular uma situação de chuva, por exemplo. Tá, a seco não dá choque, mas será que numa chuva vai dar choque? Então, são esses 4 testes. Esses 4 testes, se vocês olharem, eles têm aquela sigla ali, ó, MQT01, 02, 03 e o MQT15. Essa sigla, ela vem de uma IEC. É um teste de qualidade que é feito, né? Teste de qualidade dos módulos que é feito. E, como vocês podem ver pela numeração, não tem só 4, né? Tem mais. E aí o Inmetro escolheu esses 4 testes. Então, no Brasil, passou nesses 4 testes, pode vender. Pode passar mais um slide aí, Vitor ou Túlio? Atualmente, a gente tem também essa portaria 140. Foi adicionado um teste a mais, né, que é esse teste de estabilização inicial. É um teste que você vai colocar o módulo numa determinada condição antes de fazer esses testes, tá? Não muda muita coisa. Só que o que acontece? Por que eu falei da outra portaria, né? Porque essa portaria 140, ela tem 36 meses a partir da data de publicação para que os módulos vendidos no mercado atendam essa portaria 140. Então, eu só vou poder cobrar, por exemplo, o teste de estabilização inicial só daqui a 2 anos, porque essa portaria foi em 2022, a gente acabou de fazer 1 ano com ela, então só daqui a 2 anos, né, em 2025, que o Inmetro vai passar a cobrar esse teste de estabilização inicial. E aí os ensaios de manutenção são realizados a cada 36 meses. Ou seja, só vai ser testado de novo daqui a 36 meses. E ao invés de fazer a fiscalização, é feito esse teste de 2 amostras. Então, quem me garante que o fabricante mandou para fazer o ensaio o módulo que ele está colocando no mercado? E essa prática é comum, tem um nome para isso, tá? Golden Sample, que é a amostra de ouro que é mandada para o laboratório e o cara vende outra coisa, tá? Todo mundo faz isso? Não. É exatamente, a gente está falando do pessoal que não tem uma ética, né, e coloca no mercado coisas diferentes daquilo que foi ensaiado. Ô, João, desculpa te interromper. Deixa eu ver se eu entendi corretamente. Então, aquele fabricante ele pode mandar 2 amostras de ouro que vão passar no teste, aí o Inmetro vai liberar, ele pode vender durante 3 anos consecutivos sem correr nenhum risco de fiscalização? Seria isso? Os fabricantes eles mandam 2 amostras. Essa amostra de ouro é o termo que a gente dá para a amostra que foi preparada especialmente para o laboratório, tá? Mas, tecnicamente, todos os fabricantes mandam 2 amostras para um laboratório acreditado para ter o número de registro do Inmetro. Tem o pessoal que manda exatamente o mesmo módulo que manda para o mercado e tem o pessoal que manda para o laboratório uma coisa e joga no mercado outra. Exatamente. Aí esse que jogou no mercado outra vai ficar 3 anos comercializando sem nenhuma fiscalização. Isso, eu tinha esquecido Caramba. desse detalhe. O Inmetro praticamente não faz fiscalização, tá? Essa seria a fiscalização do Inmetro. Faz esse teste inicial para você ter o número de registro e, obrigatoriamente, você só vai ser fiscalizado de novo 36 meses depois. Provavelmente esse módulo já não está mais nem no mercado. Mas o problema é esse, só 3 anos depois faz uma... Nem que fosse feito de ano em ano, de 6 em 6 meses. O problema é a amostra, o fabricante te entrega para fazer o teste. Então, pode ser uma amostra a cada 1 mês. Só que o fabricante escolhendo e mandando
não é uma fiscalização. A fiscalização é o Inmetro pegar uma amostra num distribuidor, no porto, numa alfândega, no mercado mesmo, tem loja de material de construção que vende, é pegar isso no mercado e testar, de surpresa. E não tá tudo pronto ali. Se o fabricante quiser preparar uma amostra, ele prepara. Então, isso não é uma fiscalização, né? Deveria ter uma fiscalização. Inclusive, não estou falando de achismo. Isso está no próprio site do Inmetro. Coloca para mim, por gentileza, o slide que tem falando, tem um site do Inmetro. Ó, esse QR Code aí vai levar vocês para o site do Inmetro, que está escrito exatamente esse texto aqui que está para vocês, tá? Então, qual é o objetivo do Inmetro? Né? Qual é o objetivo da fiscalização? É exatamente fiscalizar a qualidade e a segurança dos produtos, né, se eles estão de acordo com as normas e regulamentos técnicos, para garantir a saúde e a segurança dos cidadãos. Isso está no site do Inmetro. Então, a fiscalização, no próprio site do Inmetro, está colocado que é uma obrigação, eles deveriam fazer essa fiscalização. E assim, não é só para ficar batendo em gato morto, não, tá? Eu, como cidadão, eu sei que deveria existir uma fiscalização, eu estou cobrando aqui como cidadão, tá? Eu sei que o Inmetro tem o seu mérito, é uma instituição respeitada, tá? Mas como cidadão está deixando a desejar nesse ponto de fiscalização. Entendi. Ô, João, bom, falamos de Inmetro, estamos falando aqui de fiscalização, mas aqui no Brasil, existe alguma norma técnica brasileira para os módulos fotovoltaicos? Para o módulo que vai vindo do exterior para cá? Por enquanto, não. Por enquanto, não existe uma norma brasileira, mas existe algo melhor. Existem as normas internacionais. Coloca lá no slide novamente, por gentileza, aí você pula um slide. Ó, tem uma IEC, que na verdade são várias normas, né? Tem a série IEC 61215. A 61215 é um conjunto de normas visando qualidade. Então tem a 61215-1, que ela estabelece os requisitos de teste. A 61215, parte 2, ela vai fazer os procedimentos de teste para saber se aqueles requisitos que foram estabelecidos na parte 1 estão sendo cumpridos. E aí vocês vão ver que tem a parte 1-1, parte 1-2, parte 1-3, parte 1-4. Isso aqui é só uma divisão das tecnologias. Então tem silício cristalino, telureto de cádmio, tá? Então a série 61215 trata da qualidade. E requisito de segurança? Quem trata dos requisitos de segurança é a 61730. E aí tem a parte 1, que trata da construção, né? Projeto, design. E tem a parte 2, perdão, ali está escrito 61215-2, mas na verdade é 61730-2, tá? Que é a mesma coisa, são os requisitos de teste. Como é que eu vou saber se o módulo vai, se ele está atendendo os requisitos? Então o procedimento de teste está ali, tá? E aí no caso da série 61215, são 21 testes, que são os testes de qualidade, os testes MQT. E o de segurança são 32 testes, o MST. E aí vocês vão ver que o Inmetro, desses 53 testes, ela escolheu 5, né, para fazer o teste. Então, ó, você não vai ver nenhum MST. Então eu posso dizer que você não tem como garantir a segurança dos módulos. Se seguir só o critério do Inmetro, eu não tenho como garantir a segurança dos módulos. E aí, o que a ECORE faz, além disso, né? A ECORE estabeleceu como critério só vender módulos que atendem essas duas IECs. Esse é um critério adotado pela ECORE, tá? Passa mais um slide, por gentileza, Túlio. Ó, tem vários testes aqui de qualidade, tá? Depois a gente pode comentar, pode ir passando, tá? Esses são os testes, pode ir passando, ó. São esses 21 testes, depois tem mais 32 testes de segurança, são todos esses testes aqui que tem que fazer. Então, por exemplo, como é que eu vou saber que o meu módulo vai durar 25 anos ou mais
se ele não passou por um teste de qualidade para avaliar exatamente isso daí? Você pode ver que lá nos requisitos de teste do Inmetro não tem nenhum que fala sobre isso, tá? Então, por exemplo, teste de ultravioleta. Quem me garante que o cabo do módulo ele não vai começar a rachar por raios UV e em 25 anos o cabo ainda vai estar lá vivo para contar a história? Não tem esse teste. Então, tem vários testes aqui que vão avaliar a qualidade e a segurança do módulo que não são obrigatórios no Brasil. Caramba. E aí, você pode passar mais uma lá, Túlio? Mas, João, você está falando de uma norma internacional. Não é obrigatório no Brasil, você está sendo precioso demais quanto a isso. Bem, na NR10, está falando ali um texto muito bom. Ele fala ali no item 10.1.2 que todos os trabalhos, né, de geração, transmissão, distribuição, incluindo construção, montagem, operação, enfim, qualquer coisa que você vai fazer com eletricidade, inclusive os trabalhos realizados nas proximidades, tá? Eu não estou instalando, não estou fazendo nada, mas eu sou um pedreiro que estou trabalhando ali do lado dos módulos. Eu tenho que seguir a NR10 também. Observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. Então, não tem uma ABNT ainda, mas tem uma IEC. Então, pela NR10, eu sou obrigado a seguir aquela IEC. Aquelas IECs, no caso, né? Entendi. E, João... No caso, né, João? Pode falar, Felipe. Não, pode falar, Felipe. Vocês, né? Eu acho que, além de tudo isso, né, gente, a gente tem certificações, laboratórios, instituições terceiras que fazem os testes, de fato, ali, de acordo com a IEC, né, são baseados os testes de acordo com a IEC 61215, 61730, que são a PVEL e a RTC, né? Eu tenho uma tela aí que acho que você pode até compartilhar para a gente adentrar um pouquinho mais nesse assunto e ver o quanto que a gente se estende, né? Como internacionalmente esse assunto se abrange, né? Porque aqui no Brasil a gente tem pouquíssimos critérios, né, a serem avaliados, né? E quando a gente olha aí internacionalmente falando, né, a gente tem a PVEL e a RTC que na verdade vão servir até como uma referência, tá, pessoal? De quem está fornecendo o material com a potência realmente que vocês estão comprando. Por quê? Porque essas duas normas, né, além de fazer esses testes de durabilidade, o thermocycling, né, o teste de granizo, eles vão fazer o Panfile Characterization, que é o quê? Ele vai pegar ali o seu Panfile, de acordo com o que está escrito, está simulado, ele vai servir para a sua simulação ali no PVSYST, e vai, né, ver se na realidade ele vai gerar aquela potência. Então, se o módulo possui, né, a certificação da RATC e da PVEL, né, é porque ele passou por esse teste de caracterização ali, né? Ele foi a campo, ele foi testado, né? Tá até circulado em vermelho, eu deixei destacado aí para vocês entenderem que se os módulos tiverem esse tipo de certificação internacional, vocês podem ficar mais tranquilos aí em relação à potência gerada, tá? Não são todos os fabricantes que possuem, depois mais para frente eu vou mostrar para vocês o quanto isso é restritivo, né? Especialmente em relação ao mercado brasileiro, né? A gente tem muitas marcas aqui no mercado brasileiro, mas esses testes, eles pegam todos esses testes da IEC que o João comentou e vão levar um estresse máximo. Então, quem tiver esse tipo de certificação, você pode ter certeza que é um módulo que está acima da média da qualidade, né, do mercado. Então, voltamos naquele tema novamente de que módulo fotovoltaico não é tudo igual, né? A gente tem diferenciações, assim como quando a gente vai comprar um carro, a gente tem diferenças de qualidades e de requisitos, né, de acordo com o carro que a gente vai comprar, tá? Top demais. E assim, pensando nesse viés que os testes que o próprio Inmetro faz não são suficientes, assim como o João colocou para a gente, o Felipe, para garantir que, de fato, eu vou ter um módulo de qualidade, um módulo que eu vou, de fato, ter a durabilidade que eu espero que tenha. Existe alguma expectativa,
algo de longo prazo, curto prazo, alguma coisa assim, disso mudar, João? Tem uma norma, alguma coisa? Como que você vê esse cenário aqui para o Brasil? A gente está num momento muito importante agora, né? Hoje mesmo teve mais uma reunião onde foi tratado o assunto da NBR-IEC 61215, né? Que seria a tradução da 61215. Então, já existe sim, isso foi uma demanda minha, né? Uma demanda da Ecore, de ter uma norma brasileira de módulos fotovoltaicos, porque uma coisa é ter norma internacional, aí você tem que ir atrás da NR10 para poder entender que você tem que seguir a EEC. Quando passa a ter uma ABNT, NBR, né, uma norma brasileira, aí todos os fabricantes que atuam no mercado brasileiro, eles têm que seguir a norma brasileira. No filtro não é mais só o requisito do Inmetro, o filtro também vai ser a norma brasileira. Então tem um respaldo muito maior, né, tendo a norma brasileira. E a norma brasileira tendo exatamente os mesmos requisitos das IECs, essas que eu citei, é um respaldo muito grande. Então, o que é vendido lá fora e o que é vendido aqui passam a ter a mesma qualidade, a mesma segurança. E essa norma já está sendo traduzida, tá? Ela provavelmente, a IEC 61215, parte 1, ela com certeza vai entrar em consulta pública ainda esse ano, tá? E depois a gente vai seguindo com as outras partes, tá? Até todas as duas séries, né, da 61215 e a 61730, todas as séries com as suas traduções NBR aqui no Brasil. E aí a dificuldade, né, vai ser maior para esses fabricantes entrarem no mercado brasileiro. Vai ser impossível? Não. Ainda vai ter gente que vai burlar as normas, mas aí já entra numa outra esfera, né? A gente não depende mais, não vai depender só da fiscalização do Inmetro. Dá para fazer denúncias e reclamações que você vai estar respaldado na norma, no Código de Defesa do Consumidor. Ô, João, deixa eu só responder, perguntar aqui uma coisa que estão perguntando no chat. E como que o integrador faz para saber de fato quais são esses módulos? Como que ele, enfim, a gente está falando aí algo que não é porque ele tem o selo do Inmetro que ele vai ser de qualidade. Mas como que de fato ele escolhe isso? Como que ele faz para ter essa informação integrador? Para não ficar muito na teoria e mostrar algo prático para ele também, né? Ô, João, o pessoal tá doido aqui, ó, no chat. Se você for ver, o pessoal tá... Meu Deus, tem modo falsificado, tô entrando numa roubada vendendo energia solar. Tem que dar uma... guiar o pessoal, porque realmente é algo preocupante, né? Senão a gente vem soltar a bomba e não fica só por isso mesmo, Ninguém vai dormir hoje à noite, né? Pois é, aí fala de norma, aí o pessoal se preocupa mais ainda, né? Porque nem todo mundo tem acesso às normas, não é um negócio barato, né? Então vamos lá, vamos tentar ajudar. Primeiro eu vi também no chat que tinha gente que estava falando, não consegui ler os testes. Eu passei rapidinho, tá? Os testes, pessoal. Vocês podem acessar lá no blog da Ecore, eu mandei o link ali no chat, que tem um artigo falando sobre todos os testes, os 21 testes de qualidade, os 32 de segurança, e ainda tem uma explicaçãozinha, o que é que faz cada teste, o que é que ele vai testar, né? Então, depois vocês acessem lá o blog para maiores detalhes sobre os testes. Como é que eu vou saber... João, desculpa te interromper, que o Emerson fez uma pergunta aqui, só para continuar com esse assunto do Inmetro. Ele perguntou se o selo do Inmetro pode ser falsificado. Será que pode, João? Pode acontecer um negócio desse? Então, não existe selo do Inmetro, né? O que existe é a concessão de um número de registro. Então, você vai lá no site do Inmetro para verificar produto X, ele tem um número de registro ou não. Porque o que é obrigatório mesmo é número de registro. Módulos fotovoltaicos tem o registro compulsório, ou seja, eu sou obrigado a ter um número de registro. Assim como os inversores, assim como baterias para uso em sistemas fotovoltaicos, assim como controladores de carga, tá? Então, é um número de registro. Onde é que eu pesquiso isso? No site do Inmetro. Você vai ver lá, tem um campo só para você pesquisar número de registro. Então, para ter certeza, não basta confiar no número de registro que um vendedor, um fabricante ou um distribuidor entregou. Você vai lá no site do Inmetro e verifica se ele realmente tem número de registro.
tá? E aí tem gente que faz uns adesivos e coloca o desenhozinho do símbolo do Inmetro, né, a logomarca do Inmetro, mas assim, se o Inmetro quiser, pode até processar por uso indevido, tá? Da logomarca. Por isso que na minha apresentação nem tem logo do Inmetro, tá? O Então, João já tá esperto já. O João não é bobo é nada, né, João? Vai que Posso é fazer um processo. comentário, João? Deixa eu fazer um Claro. comentário. Eu acho que assim, pessoal, uma coisa que vocês têm que prestar atenção, além de ficar procurando registro em metro, ficar procurando marca, selo falsificado, acima de tudo, vocês têm que buscar por bons distribuidores, tá, pessoal? A gente tem uma infinidade de número de distribuidores aí que estão vendendo uma infinidade de marcas de módulos, inversores, estruturas, equipamentos fotovoltaicos, assim. Mas se vocês levarem em consideração, né, os maiores, assim, os que trabalham com equipamentos, né, mais renomados, vocês não vão precisar ficar se preocupando com esse tipo de coisa, né? É muito importante vocês verem de quem que vocês estão comprando isso, né? Não é só ir atrás de preço, não é só atrás do melhor custo-benefício, que na verdade lá na frente pode causar uma dor de cabeça grande para vocês. Vocês têm que ir atrás de empresas robustas, até porque no momento que se em algum momento você tiver um problema com o equipamento, o primeiro cara que você vai entrar em contato, quem que é? É o seu fornecedor do seu equipamento, que é o seu distribuidor. Aí você pega qualquer, né, empresa que se auto-intitula distribuidor, você pode ficar com essa pulga atrás da orelha e depois você pode ter um problema futuro ali por questão de suporte, né, gente? Exatamente, né? Exatamente. Então, na verdade, de quem exatamente. você compra é muito importante para você ver, porque depois você compra de qualquer um, aí na hora que dá o BO, o filho não é de ninguém, né? Filho feio não tem pai, né, Vitão? Cada um pula fora. Né? Isso ajuda a responder a dúvida, né? Como é que eu vou saber? Então, não é simples, tá? Você tem que primeiro conhecer o que realmente faz um módulo ser de qualidade e ser de segurança. E aí eu passei para vocês a referência internacional. São aquelas duas IECs que dão os requisitos, né? A base e é requisito mínimo, tá? Então, as normas dão requisitos mínimos. Então, é o mínimo de segurança que um módulo deve ter, aquilo. Um mínimo de qualidade que um módulo deve ter, aquilo outro. Qual é a referência? Onde é que eu encontro? Naquelas duas IECs. E aí, a gente, como distribuidor, a Ecore como distribuidor, ela vai procurar fabricantes de módulos que atendem esse mínimo de segurança e o mínimo de qualidade. Então, a JA está aqui, não é à toa, é um dos nossos fornecedores, eles atendem, tá? E fazem mais. E aí depois o Felipe falou, né, do PVEL, tem um outro teste, tá? Então, eles fazem até mais do que isso. Vocês devem buscar fabricantes, distribuidores, parceiros que passem essas informações, porque confiança é fundamental. Muita gente pega e olha assim, onde é quem está vendendo tal coisa e procura o kit mais barato. Aí, de repente, você está vendo um kit com um inversor top e aí recebe lá aquela propaganda, um inversor top e preço lá embaixo e aí você vê aqueles comentários assim, nossa, que preço bacana, que preço legal. Só que quando você vai olhar, é aquele módulo falsificado, é aquele cabo desbitolado, tá? Então, não basta olhar só o inversor, o módulo também é muito importante e o distribuidor, o fabricante é muito importante, porque ele é o primeiro filtro, né? A Ecore faz um filtro inicial, escolhendo seus fornecedores de módulo, de inversor, de cabo, de disjuntor. Então, quando vocês vão olhar o kit montado pela Ecore, a gente não coloca qualquer coisa dentro da nossa lista de fornecedores. A gente procura, quais são as normas? O que é que eu preciso entender e buscar de produto bom, de qualidade e seguro? Beleza, agora vamos vender. Então, quando vocês olharem na lista de produtos disponíveis, vocês vão encontrar coisas que já passaram por um filtro, que na verdade o filtro sou eu, né? Mas a gente faz esse filtro. Não, eu tô brincando, tá? Não é só eu, não, tá? A gente tem o Ione, né? Ele fica em Israel, ele já foi diretor da SolarEdge, hoje ele é diretor na Ecore, tá? Então tem um filtro
bem mais próximo dos fabricantes de módulo, de inversores, lá na Europa, né? O Ionisiv, para quem não conhece, tá? Depois vocês vão conhecer. E também tem um filtro aqui no Brasil para os produtos que são ofertados no mercado brasileiro, tá? Então, mais conhecer. Essa live vai ajudar bastante. Depois vocês podem tirar dúvida com a gente a qualquer momento, tá? A gente vai dar essas dicas. Não é uma coisa simples, tá? Não vem uma etiqueta módulo falsificado, módulo ok, né? Realmente isso demanda um pouco de experiência e essa troca de conhecimento, tá? Agora vocês sabem o que é módulo falsificado e como a primeira porta, né? Como se precaver, né? Na dúvida, chama o João. O pessoal tá aqui. Fala marca, João, fala marca. Pessoal, a gente não pode falar marca, afirmar nada. Aqui, a intenção da live é mostrar para todos vocês que existem, sim, módulos fotovoltaicos falsificados, e aí você já fica esperto, estuda, tira as dúvidas com o João, vai lá, lê o link o link que o João mandou aqui. Na verdade, João, tem que mandar de novo que o pessoal não conseguiu acessar, mas vamos estudar, se qualificar para tentar entender tudo isso. E o João já disponibilizou aqui para tirar as dúvidas, né, João? Mas que está circulando no mercado, tá. Então tem que ficar esperto agora. Mas um bom termômetro para isso é o preço, que o João acabou de dizer, né? Então, se tiver muito barato, tem que dar uma desconfiada, como tudo na vida. Não sei quem que perguntou ali, que eu já vi que ele falou assim, mas às vezes o cliente sempre busca o menor preço. Como que a gente pode fazer? Não, estou de longe que eu estou conseguindo ler. Ele falou o Evilásio. Se eu te falar errado, desculpa, mas ele falou isso mesmo, que, bom, tem módulo falsificado e o valor é muito abaixo do mercado. Então, ele já identificou que tem muito módulo que é muito mais barato. Exatamente. Mesmo, e com isso ele fica com um kit mais barato, né? O cliente vai procurar muitas vezes o menor preço. O que fazer para ser competitivo nesse caso? Na minha opinião, você como integrador, cabe um integrador sério, cabe você orientar o seu cliente do melhor equipamento. Porque quando você vai vender um equipamento, quando você vai vender qualquer coisa, o bom vendedor, o vendedor de alta performance, ele ajuda o cliente a tomar a melhor decisão. Então, como o seu cliente não está pesquisando sobre o mercado, não entende a fundo dos equipamentos, ele quer resolver o problema dele, quer reduzir a fatura de energia. Então, você, como integrador que sabe disso, você vai mostrar para ele, olha, tem esse que é mais barato, mas você vai pagar um preço mais barato agora no curto prazo, mas no longo prazo isso vai se provar que o barato vai ser caro. Então, você usando isso a favor da sua negociação e mostrando para o cliente que ele está tomando a melhor decisão, ele tende realmente a, se você fizer uma apresentação que realmente convença, que faça sentido, a escolher a melhor qualidade. É a mesma coisa você falar assim para o cliente, tem esse carro aqui, que você está comprando, mas está marcando que é 1.6 lá, mas na verdade o motor é 1.0. Você acha que o cliente vai querer se enganar nesse ponto? Então você tem que mostrar para ele isso. Cabe a você, integrador, mostrar isso para ele. Tá com o dedo na ferida falando desse modo fotovoltaico aí, né, então? Que não vai durar 25 anos. Posso fazer um adendo aí, Vitor? Eu acho que, assim, com certeza a gente tem essa parte da capacitação, da gente ter que mostrar, né, realmente a questão de valor agregado ali do kit e tudo mais, né? Mas uma armadilha que o integrador não pode cair é fechar o projeto a qualquer custo, né? Exato. Ele não pode, não só por questão de ética, de integridade, né? Enfim, outras coisas, mas se você se sujeitar, né, por algum motivo a instalar um desses equipamentos que não vai atender, que não vai gerar a potência prometida, que, né, de alguma forma vai trazer um prejuízo para o seu cliente, você está sujeito a ser processado, né? Tá lá no Código de Defesa do Consumidor. Você não pode mentir sobre o equipamento que você está fornecendo. Então, assim, não feche negócio a qualquer custo, né? Se você simulou, se você consegue mostrar para o cara ali, né? Se você fez um PVC certinho, projetando geração de potência e tudo mais, você sabe que aquilo não vai atingir, né? Porque o módulo é falso, porque o kit está muito barato,
é melhor você perder a venda do que você perder o sono depois, porque esse negócio de não perder a venda, de fechar a qualquer custo depois, pode vir aí pro integrador, né, como maior prejuízo, né? Com toda certeza. E o integrador sério, não é o integrador aventureiro, ele se preocupa com a reputação, porque hoje a gente sabe que no setor de energia solar, uma boa parte das vendas são através das indicações. Ou seja, para você manter essa engrenagem aí rodando e você continuar fazendo instalações, você depende não só disso, mas principalmente, né, de clientes satisfeitos. Então você vai fazer 1, 2, 3 instalações desses moldes, depois você vai ficar conhecido aí como picareta do seu mercado. Então, assim como o Felipe colocou, não feche seu projeto a todo custo. Tem aí os limites da sua negociação e saiba até onde você pode chegar dentro de um equipamento que você sabe que não vai dar dor de cabeça lá na frente. Porque às vezes quando o pessoal pensa 25 anos, fala, nossa, se der pau, daqui 25 anos não estou nem vivo mais, né? A galera pensa nisso, mas assim, é uma questão... Estatisticamente, talvez você esteja, né? Mas é uma questão que não precisa esperar 25 anos, que até a gente vai começar a comentar sobre isso, para entender que aquilo não vai, no caso dos módulos fotovoltaicos, gerar o que foi prometido, né? Exatamente. E complementando, a gente não tem que vender também para todo mundo. Se está aquele cliente que não vê valor no seu serviço, que quer só preço, beleza, deixa esse cliente partir. Ele não é o cliente que você tem que estar buscando fechar, porque, igual o Vitor falou, né? Pessoal, para falar mal é rapidinho, né? Fala para 1000 pessoas, até faz uma propaganda no jornal, na missa, né? Onde que for, mas para falar bem é difícil. Então você não pode ficar conhecido como o rapaz aí dos módulos falsificados da sua cidade, não. Exatamente. E até que a gente entrou nessa seara, vou até aproveitar essa pergunta aqui. Já que os módulos que não têm as IECs, assim como o João, o Felipe colocou, muito bem colocado aqui para a gente, se eles não têm todos esses testes que o João colocou para a gente, e eles só têm os testes do Inmetro, que a gente já mostrou que não é o suficiente para garantir a durabilidade desses módulos, então quer dizer que a gente não consegue nem saber se essa garantia de 25 anos que o mercado oferece, algumas marcas oferecem, de fato é factível, né? A gente não sabe nem primeiro, se a empresa vai durar 25 anos, e se o painel de fato vai durar 25 anos, né? Como que é essa questão aí, João? O que você acha disso? Pois é, primeiro filtro é olhar se o módulo tem essas IECs, né? Vem no datasheet, mas às vezes você não pode confiar nem no datasheet, né? Aí você vai pegar os testes das IECs e você vai olhar que tem muito teste que dá exatamente aquele parâmetro para saber se ele realmente vai durar 25 anos, né? Eu falei dos raios ultravioleta, né? É um ponto. Você tem um teste de resistência a pontos quentes. Como é que eu vou saber se o módulo não vai dar aquele hotspot? Aí quando você olha o hotspot com uma câmera térmica, não, foi uma microfissura. Mas será que foi uma microfissura ou foi que o módulo já veio assim, né? É muito simples o fabricante dizer assim, não, é microfissura, você quebrou na hora de instalar. Teste de congelamento e umidade, teste de ciclagem térmica. Pessoal, os módulos em cima do telhado, eles passam por um estresse térmico gigantesco. Onde é o lugar da tua casa que tem a maior variação de temperatura? É no telhado. No meio-dia, o teu telhado está lá quente, torrando 65 graus, e à noite já fica frio, dependendo da região, sei lá, 25 graus, pelo menos, tá? Em Fortaleza deve dar isso à noite. Então, aquele módulo, ele vai esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Cabos, conectores, o vidro, o frame do módulo. Como é que eu vou saber se o módulo vai aguentar os 25 anos passando por todo esse estresse? Teste de calor úmido. Quem aí já não viu um módulo com umidade ali entre a célula e o vidro? Teste de robustez das terminações. Qualquer coisinha o cabo está soltando, o conector está soltando, né? Teste de carga mecânica, estática e dinâmica. Qualquer ventinho, o módulo vai lá e torce e quebra o vidro. Qualquer coisinha, o vidro quebra.
Tem um teste de granizo que é bom até falar, porque tem gente que acha que caiu um granizo, o módulo tem que resistir. Na verdade, quando esse teste de granizo que tem na IEC é um teste que tem a velocidade de uma bola de granizo, tem o peso, o tamanho, tudo determinado. Então, o requisito mínimo é que o módulo ele não quebre quando o granizo tem aquele tamanho, aquele peso e naquela velocidade. Tem módulo que quebra com qualquer pedrinha de gelo, tem módulo que leva porrada e aguenta pra caramba, né? Mas quem vai dizer exatamente qual é o requisito mínimo, o que é que pelo menos tem que aguentar? É na IEC, tá? Então tem muita coisa que você consegue saber se o módulo vai durar ou não, é exatamente esses testes que são feitos pela IEC. Então tem que ver se tem a IEC, tá? E aí vocês dão uma olhadinha, porque são vários, né? São 53 testes, então tem muito aqui que vai falar não só da qualidade, né, para ver, assegurar a durabilidade do módulo, mas também de segurança, né? Bem, eu não preciso nem falar de segurança, né? Segurança é um valor inegociável, então segurança não dá para abrir mão de nada. Então, por que não tem nenhum teste de segurança? Né? Então, é nesse sentido. Uma pergunta, João. Como que Aí vou puxar até para o Felipe, mas como que o Inmetro definiu que esses são os 4 testes? De onde saiu isso aí? Eu também estava com essa dúvida. Será que esses testes eles são caros, João? Tem alguma coisa, tem um porquê disso, né? Eu vou contar um segredo para vocês. Tá? Tem muita gente na live, hein? Cuidado, hein, João? Que é segredo aí, hein? Não, o segredo qualquer um pode descobrir se começar a participar das discussões do Inmetro. Eu participo das discussões do Inmetro desde 2018. A portaria, a primeira portaria lá, que já até me fugiu o número, ela é de 2011. Ela tem 11 anos, já estamos em 2000 e... ou não, já tem 12 anos. Já estamos em 2023. E ela continua sendo usada como referência, só daqui a 2 anos é que vai ser obrigatório seguir a 140, né? Então, essa portaria do Inmetro já está em revisão há muito tempo, desde 2018 que eu participo de reunião no Inmetro. E tem o seguinte ponto, tá? Na reunião do Inmetro, participam laboratórios, fabricantes, pessoas de empresas, né? Então, do ponto de vista dos laboratórios brasileiros, tem os testes que os laboratórios no Brasil eles conseguem executar e tem os testes que os laboratórios brasileiros não conseguem executar. Por conta de quê? Falta de infraestrutura. Então, um exemplo clássico. Por que os inversores que tinham que ter o registro no Inmetro eram só inversores até 10 kW? Porque não tem laboratório no Brasil que consegue fazer teste com um inversor com maior potência. Aquele tem um simulador de arranjo fotovoltaico, tem uma potência limitada, não tinha laboratório. Agora vai subir para 75, né? Então, a partir de 2025, todos os inversores até 75 kW vão ter registro no Inmetro. Por quê? Agora que os laboratórios estão se equipando, conseguindo fazer teste nesses inversores maiores. A mesma coisa com módulos, tá? Nem todos os laboratórios, ou nenhum laboratório brasileiro, tem todos aqueles equipamentos para fazer aqueles 53 testes. Então, entra numa negociação, né? A gente consegue fazer isso e tal. Então, o Inmetro, ele tem a sua rede credenciada de laboratórios brasileiros. Então, existe esse diálogo com os laboratórios. Então, vou colocar na conta dos laboratórios, tá? Aí então, a portaria... Foi meio tendenciosa, João. Foi meio tendenciosa essa escolha aí, de acordo com a estrutura dos laboratórios. Que dá para fazer, né? A portaria nova... Eu acho que a gente consegue fugir um pouco disso com as certificações internacionais, né? Desculpa interromper, João, acabei cortando vocês sem querer, mas eu acho que com as certificações internacionais a gente foge bem dessas limitações técnicas que a gente tem de infraestrutura aqui no Brasil, né? Pode continuar, João. Legal, verdade. A portaria nova... jeito, né, Felipe? A portaria nova, ela abriu uma coisa muito boa, tá? Não vamos só bater no Inmetro, não. Tem que elogiar também. E essa merece muito elogio. A portaria nova, essa 140,
do Inmetro, ela abriu a possibilidade dos laboratórios que participam do ILAC. É como se fosse um laboratório credenciado pela associação que o Inmetro participa. Então, tem lá a Associação das Instituições de Metrologia, né, Internacional. Estou chutando, tá, pessoal? Tem o ILAC, que eu não vou lembrar agora qual é o que significa a sigla, mas tem os Inmetros em outros países, para ficar bem didático, né? Existem Inmetros em outros países com seus laboratórios. Então, quem participa do ILAC, você tem como garantir que a metodologia que o meu laboratório aqui no Brasil faz para fazer um teste, a mesma metodologia é adotada por um laboratório na China, na Alemanha, em qualquer outro país. Então, a portaria nova do Inmetro, ela permite que, se um laboratório participante lá do ILAC, ele faz o teste, é aceito. E aí, o que acontece? Os fabricantes de módulo que atendem as duas IECs, eles fazem esses testes lá fora. Para que eu vou pedir de novo mais testes especificamente no Brasil, se são os mesmos testes que são feitos lá fora? Então, os fabricantes de módulos que atendem essas duas IECs que eu falei, eles já podem usar o certificado do teste do laboratório feito no exterior. Então, ele já aproveita o trabalho, tá? Então, esse é um ponto de evolução. Então, quem já atende IEC lá fora não precisaria nem testar aqui de novo no Brasil. Já manda o certificado aqui, né, desde que seja feito por um laboratório credenciado lá fora, manda o certificado e está tudo certo. Então, quem já faz o certo, atende as duas IECs, já vai ter bastante facilidade. Posso pegar esse gancho aí, João, para a gente conseguir ir lá para o critério. Vamos falar do que diferencia um do outro? Vocês conseguem colocar minha tela? Opa. O João deixou um gancho muito bom aí, falando, né, da proficiência aí dos testes e tudo mais. Você já pode até aproveitar, Felipe, e responder essa pergunta do Márcio aqui, da tal da certificação Tier 1, que não significa qualidade comprovada, citar um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Na verdade, o que eu vou falar agora talvez responda muitas perguntas que surgiram aí no chat, tá, pessoal? Essa é uma tela que a gente coloca ali nas nossas apresentações e a gente fala que isso separa muito as marcas que estão aqui no Brasil, né? O João sabe aí, né? Não tá careca, tá bem cabeludo, mas careca de saber que tem muitas marcas de módulos aqui no Brasil, tá? Teve mais de 75 marcas que entraram aí em 2022 aqui no Brasil, tá, pessoal? Só para vocês terem uma noção. E dessas 75 marcas, né, de acordo com a última Bloomberg lá, né, saiu que 39 dessas marcas são consideradas marcas Tier 1. Só que onde que está o problema? Todo mundo vende marca Tier 1, né? Esse é o nosso discurso de venda padrão do cara que não tem tanta profundidade de conhecimento sobre o produto que ele está vendendo. Por quê? Tier 1, gente, é só um critério financeiro. O que você precisa para ser Tier 1? Você precisa ter marca própria e entregue 6 projetos de 1,5 megas nos últimos 2 anos que foram financiados por bancos que não são bancos de desenvolvimento, né? O que é um banco de desenvolvimento? BNDES, ele subsidia taxas, então tem que ser um banco normal ali, com taxas normais de mercado, né? Então, se você entregou 6 projetos acima de 1,5 mega e foi financiado, você está apto a entrar nesse seleto grupo que a gente chama de Tier 1, né? Então, a gente tem 39 caras ali que entraram no Brasil e são considerados Tier 1. Mas isso não tem nada a ver com qualidade, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, não liga Tier 1 à qualidade. Né? Se você entrar lá no relatório da Bloomberg, que tá a listagem lá, e fala assim, cara, isso aqui não é uma lista de qualidade, isso aqui é uma lista meramente financeira que fala quem entregou esses projetos. Se você quer ver qualidade, você tem que ir para instituições terceiras. Quem são instituições terceiras e independentes? PVEL e RTC. Quando a gente olha os 75 mais fabricantes que entraram aqui no Brasil, a gente tem 25 que submetem os módulos aos testes da PVEL. Significa que todos eles são aprovados? Não significa que todos eles são aprovados. Prestem atenção, tá? Não é porque o cara está ali no meio que ele passou em todos os testes. Significa que ele mandou para testar. Então, veja como de 75 a gente já cortou 1/3 fora, porque só 25 mandaram para testar. Vamos estreitar um pouquinho mais o funil de qualidade? Né? A gente vai ali para a RTC, que tem os crivos ali, né, da 61215, 61730, são os testes mais
de endurance, né, de resistência ali, que a gente vai avaliar degradação, performance, esse tipo de coisa. E dentro do RATC a gente chega a 6 top performers, tá? O que são esses top performers? São os melhores caras em relação à qualidade no mundo, tá? É o top do top dos módulos. Então, o cara é top performer do RATC, você está falando da melhor qualidade que existe ali comparativamente, mundialmente falando, tá? Então, a gente está funilando a questão da qualidade, né? A gente está saindo de Tier 1, PVL, estamos chegando nos melhores módulos do mundo, né? Na Champions League ali do módulo fotovoltaico. E aí, quando você chega finalmente ali na soma do AAA com o RATC, você tem, né, 4 marcas ali que conseguem fornecer os melhores módulos do mundo e dar uma garantia financeira para vocês, tá, pessoal? Isso é muito importante, o cara ter uma saúde financeira boa, porque a gente está falando de investimento, né, que tem que performar por 25, 30 anos. É a garantia do módulo, gente, é a garantia de geração do módulo. Então, o fabricante que está te ofertando isso, né, ele tem que ter essa saúde para poder bancar um futuro problema que você possa vir a ter, né? Vocês têm que prestar muita atenção. Quanto tempo de existência possui a marca? Qual é o nível, né, de saúde que essa marca tem? Você não pode comprar qualquer marca achando que existe um seguro internacional que vai te cobrir contra qualquer desastre que acontecer no meio do caminho. Você tem que ter uma marca com muita robustez atrás. Então, veja como um universo de 75 marcas, ele se reduz a 4 marcas no final do dia, quando você leva em consideração todos os fatores assim que você tem que levar quando você faz um investimento dessa grandeza, né? Muitas vezes é um carro em cima do telhado. Quando é projeto industrial, gente, é milhões. Então, assim, a gente até brinca que, como eu gosto de dizer, eu falo assim, por que nos projetos grandes, né, aquelas grandes projetos de utility scale, esses módulos menores nem entram para cotação, né? Eles não, quando você coloca ali para você simular, né, por mais que o módulo da marca menor seja mais barato, você usa o PVSYST ali e você faz a simulação do quê? Do LCOE, que é o custo da energia gerada. E aí, nessas grandes usinas, né, o pessoal da engenharia ali dos projetos, eles veem que o custo da energia gerada é o que vale a pena, não é porque o kit que eu estou formando é mais barato que ele vai ter o melhor rendimento, que ele vai me dar um melhor retorno de investimento ao longo do tempo, tá? Então, é muito importante a gente ter essa noção, né? Se o grande investimento não está utilizando esses módulos, né, de marcas, né, desconhecidas, marcas menores, por que você vai pôr no seu telhado, né? Sendo que o cara lá está investindo bilhões, são grandezas diferentes, mas é seu dinheiro, né? Por trás tem um grupo de investimento, por trás tem você pagando, né? Cara, é uma coisa que eu fiquei prestando atenção aqui, que você vê que de 75 você filtra 4, né? Então a escolha para o integrador já não fica tão difícil, né? Exatamente. Já tem 4. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida aqui no chat. Mas essa explicação do Felipe veio para ajudar todo mundo realmente a escolher qual módulo fotovoltaico utilizar, né? Então a gente está batendo aqui na live que nós não iremos falar de fabricantes, não iremos falar de marcas, mas para essa pirâmide aqui que o Felipe acabou de mostrar, você já começa a se guiar. Você tem um bom manual, né, Felipe? Para você conseguir analisar qual módulo fotovoltaico você vai oferecer para o seu cliente. Tem um bom mapa aí de por onde você pode começar a analisar a marca de módulo que você vai ofertar, né? Com certeza. Top demais, top demais. O João tem alguma coisa para colocar aqui, para a gente já partir para os finalmente da nossa live, João? Tem sim. Tem uma pergunta ali do Frederico Martins, né? Nos portos do Brasil não temos uma boa fiscalização, os órgãos não estão presentes lá. Então, Frederico, o que tem nos portos é uma fiscalização aduaneira, né? É questão de impostos. Então, eu já fiz vários relatórios técnicos, né, para mostrar que o que estava sendo importado, né, o que está dentro da caixa da importação é exatamente aquilo que eu estou dizendo que eu estou importando.
e aí para pagar os devidos impostos, né? Então você tem que provar que aquilo é aquilo tecnicamente, tá? Visualmente, tudo. Então tá mais relacionado a impostos. Uma das coisas que eu falei lá no começo da live é o Inmetro poderia ter um posto ali para pegar amostras aleatórias já no porto, no aeroporto, né? Naqueles postos aduaneiros. E aí você não fica dependendo do fabricante te mandar a amostra que ele quiser para fazer um teste num laboratório. Então, essa seria uma fiscalização ideal. Mas o que tem mesmo nos portos, aeroportos hoje, é uma fiscalização só fiscal, só relacionada a impostos, tá? Mas por que não é feito isso hoje, João? Falta estrutura no Inmetro, falta boa vontade? Tem alguma Olha, coisa assim que relaciona isso? para o pessoal não achar que eu estou de má vontade com o Inmetro, tá? Então, qual é o maior problema do Inmetro hoje, tá? É falta de pessoal e falta de equipamentos. Como é que você vai testar potência? Você tem que ter uma câmara de eletroluminescência para fazer um flash test para saber. Joga 1000 watts por metro quadrado ali, deu qual potência, né? Temperatura de 25 graus Celsius. Então, só para ver se a potência é aquela potência, demanda um equipamento caro, né? Não é todo laboratório de universidade hoje no Brasil que você tem esse equipamento. Então, sim, depende de investimento em equipamentos e depende também de ter pessoas em campo para fazer essa fiscalização, tá? Eu acredito que pessoas o Inmetro não tem muito hoje, tá? E equipamentos também não. Então, esse seria o gargalo do Inmetro, mas não é por isso que a gente vai aceitar, né? A gente compreende, mas não precisa aceitar. A gente tem outras armas, né? Só ver as certificações internacionais, que já é suficiente. Sim, aí tem o MLPE também, para você olhar módulo a módulo, então você não precisa ficar às cegas. Tem um módulo que tu nunca desempenhou o que deveria desempenhar. Tem tecnologias que você consegue olhar módulo a módulo para saber avaliar o desempenho, né? A degradação. Às vezes o módulo no ano zero, né? Na hora que instalou, ele tem aquela potência. De repente ele começa a degradar de uma forma acelerada, né? Como é que você vai monitorar isso? Vai ficar mandando para uma USP, uma Unicamp, os módulos para testar? Então, tem tecnologias de inversores também que ajudam nisso, tá? Entendi. Bom, top demais. João, vou deixar você e o Felipe fazer uma consideração final, então. Então, para resumir toda a nossa live, qual que é a dica que você dá para o integrador para não cair nessa cilada aí de comprar um módulo fotovoltaico falsificado? Então, a gente já falou bastante, mas eu gosto de sempre dar uma resumida do conteúdo para o integrador sair com a ideia organizada na cabeça, assim, para ele não já aplicar no dia a dia, que isso que é importante, né? Sim, dicas, tá? Se aprofundar, né, em aumentar os seus conhecimentos sobre o mercado, né? É aquela história de sempre. Inversor não é tudo igual, módulo não é tudo igual. Então, você tem que começar a se aprofundar para entender os detalhes. O cliente final, ele não é um especialista. Mas, como o Felipe falou lá no começo, o fabricante do módulo faz uma venda técnica, o distribuidor faz uma venda técnica, o instalador, a revenda, também faz uma venda técnica. Então, ele tem que dominar aquele assunto. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais você pode se destacar, né? E enfrentar aquela barreira lá. Sempre vai ter o cara que vai vender o mais baratinho, né? Então, peraí. Não é assim, né? Não existe almoço grátis. O que é que esse cara está fazendo para ter o preço lá embaixo? Tem alguma explicação. Então, você com o conhecimento necessário, você vai dizer, tá barato porque é módulo falsificado, né? Então, não só os módulos, você tem que pesquisar sobre todos os produtos que você trabalha. Isso é uma outra dica, tá? Desconfiar sempre do muito barato, né? Às vezes você tem um distribuidor que vende um kit e outro distribuidor que vende outro kit. Quase tudo igual. Aí você vai olhar, aquele módulo, o módulo é diferente, é da mesma potência, mas é diferente. E aí, qual é a marca do módulo, qual é a marca do outro? Tem alguma coisa que ali está no módulo.
cabo, né? Às vezes um cabo desbitolado, né? São vários pontos. Então, todos os produtos você tem que verificar, né? Aliás, você tem que exigir que os produtos atendam os requisitos mínimos de segurança e qualidade. Isso também fica uma dica para o cliente final, né? Provavelmente tem cliente final assistindo essa live querendo entender melhor, ele está pensando em comprar um sistema. Então, ele tem que entender também, buscar fabricantes, fornecedores confiáveis que se preocupam, né? O trabalho de especialista está com a gente, né? Fabricantes, distribuidores, instaladores, integradores, a gente tem que ter esse olhar técnico. O cliente, ele pode ser leigo, ele não é obrigado a estudar, tá? Sobre o assunto e dominar o assunto como a gente tem que ter, né? E é isso, pessoal. Da minha parte, muito obrigado, tá? Eu estou sempre à disposição para toda e qualquer dúvida, tá? Pessoal aqui também da E4, então pode contar com a gente, tá? Você, Felipe, tem alguma consideração, alguma dica para deixar para o integrador, para ele realmente se munir aí de armas, né? Para ele conseguir fazer sempre o melhor negócio? Tá, legal. Bom, vamos lá, né? O João falou vários pontos importantes aí, né? Sem sombra de dúvidas, né, pessoal? Buscar capacitação, né? Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente. Isso aí, sem sombra de dúvidas, é a questão número 1, né? Mas, novamente, vou voltar, eu citei aqui durante a live, mas para fazer um condensado de tudo isso, né? A gente tem que buscar, né, marcas, né, fabricantes que tenham aí essas certificações internacionais, porque o cara que tem uma RETC, tá, que é muito mais restritiva, ele passou por um crivo de testes ali muito forte, né? Então ele consegue ali, através disso, te garantir que aquilo realmente que você está comprando, você está recebendo, né? E prestar muita atenção no distribuidor, né, gente? A gente tem que focar ali, tem que entender quem é que está fornecendo, entra lá, pesquisa, hoje é muito fácil, pega o CNPJ do cara, vê o quanto de capital social que ele tem, né? Há quanto tempo ele tem parceria com a marca que ele está fornecendo, quanto tempo de histórico de mercado, porque, gente, a gente paga esses produtos à vista, né? É muito risco envolvido você comprar de qualquer cara que não vai te entregar depois, ou vai te entregar o famoso gato por lebre, né? Então, prestar atenção nas marcas que vocês estão comprando e também nos distribuidores, né? Se esse cara consegue te dar uma boa assistência técnica, né? Se eles têm um João ali para tirar as dúvidas suas, caso você tenha, né? Se o cara consegue, se você tem o conhecimento e lá dentro do distribuidor tem um cara que consegue argumentar tecnicamente com você, te agregar valor ali no kit que você está comprando, né? Isso daí já te dá uma grande confiança na hora de você estabelecer uma parceria de fornecimento ali, né? Então, da minha parte, tentando somar um pouquinho aí para tudo que o João falou, seria isso, né? Preste atenção nos fornecedores que vocês estão escolhendo aí, né? Para no final do dia tudo correr bem e vocês adquirirem produtos de qualidade, tá, pessoal? Agradeço aí o espaço para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento aí com vocês. Top demais. E, pessoal, aqui, como sempre, a gente tem uma parceria de longa data com a E4, porque a gente acredita muito no serviço e ela é reconhecida aí pela excelência, tanto nos equipamentos que vendem, quanto no atendimento, no pós-venda, na assistência técnica. A gente sabe que isso é muito importante e agrega muito no dia a dia do integrador. Então, se vocês também quiserem conhecer mais sobre a E4, a gente vai deixar aqui o site deles, vocês podem fazer um cadastro lá, entra no blog, o João, o Leandro, enfim, escreve muitos artigos lá que realmente ajuda muito o integrador. Eu consumo muito conteúdo lá do blog da E4 e me ajuda bastante também. Agradeço aí a presença de todos. Deixa aqui nos comentários o que vocês querem para as próximas lives, os assuntos que mais estão aí martelando na cabeça de vocês, que a gente sempre aí reúne os melhores especialistas do mercado, como a gente tem aqui nessa live hoje, e traz esse conteúdo em primeira mão para vocês. Então, do mais, um forte abraço. Quer dar um abraço, um beijo pro pai, um beijo pra mãe, Heitor? Então é isso aí, pessoal. Saímos da live cheio de conteúdo de qualidade. O link do artigo do João está aqui fixado no chat. E também tem na descrição aqui do vídeo o link para você acessar o site da E4. Vi que o pessoal aqui está perguntando como que faz para cadastrar. Então acesse o site,
A equipe do Ecore vai estar pronta para receber todos vocês. E muito obrigado e até a próxima. Faz assim como o Vitão falou, hein? Deixa aqui temas para as nossas próximas aulas, nossos próximos encontros. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Até mais.